Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast, e hoje vamos aprofundar em uma prática que eu gosto e muito, uma prática essencial para a modernidade. Estou aqui com a doutora Elisa Cosasa, né? Cosassa. Cosassa. É. Cosassa. E a doutora vai explicar para a gente, já me falou que não quer que chame de doutora, mas nessa introdução, só para mostrar para vocês que ela é doutora em biologia e psicobiologia. A gente vai entender um pouco do background da doutora ou Elisa, para a gente entender o que a meditação pode te ajudar nessa modernidade, o que a meditação pode fazer por você e como que a meditação pode agir no teu cérebro. A Elisa tem uma ampla rede de pesquisas nessa área e a gente vai entender tanto a meditação para o bem-estar das pessoas normais quanto a meditação para a alta performance. Então, doutora Elisa, obrigado aí pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria entender um pouco, agradeço, qual foi o seu interesse em estudar meditação? Você já praticava e resolveu estudar? Ou você estudou e aí você viu a beleza que tinha por trás da meditação? Conta um pouco aí como começou. Antes veio o ovo ou a galinha? Olha, antes veio, acho que o ovo mesmo, que foi começar a praticar, né? Vamos chamar de ovo, começar a praticar. Eu tive os primeiros contatos com essas práticas no Aikido, que é uma arte marcial de origem japonesa, né? E ela tem um componente contemplativo bem interessante. Então, tem toda uma parte de preparo, né? De você fazer respirações, você se introspectar. E aí, então, você vai para o treino, né, dos movimentos, dos golpes, enfim, propriamente ditos. E você também encerra a aula respirando, entrando num estado mais introspectivo, e aí você termina a aula. E aí eu pensava assim, nossa, isso é tão bom, né? Porque te ajuda a entrar já focado, entrar já mais pronto mentalmente, né? E daí eu comecei a ler coisas sobre meditação, né? Vamos dizer que isso aí eram os anos 80, né? Então, se tinha um monte de literaturas até esotéricas a respeito, muito mais do que de ciência. Anos 80 tinha aquela coisa da New Age, né? Então, as pessoas conhecem talvez as músicas New Age, mas havia todo um movimento, né, vinculado a uma espiritualidade mais laica, e eu comecei a ler livros a respeito disso, comecei a também ler livros mais filosóficos, né, tem um livro que eu gosto muito, que é Diálogos entre Cientistas e Sábios, que para mim foi um ponto de virada. Esse livro foi escrito pela Renée Weber, né? E ela entrevistou algumas das personalidades mais interessantes da época, tá? Então tinha entrevistas com Ilya Prigogine, que é um prêmio Nobel, com David Bohm, que é um grande físico, né? Com Dalai Lama, com Krishnamurti, né? E eu fiquei encantada com aquele livro, com as leituras, principalmente sobre as entrevistas com o Dalai Lama e com Krishnamurti. E eu falei, não, eu preciso entender mais. Aí eu comecei a estudar, praticar, enfim, até que em 2010 eu resolvi fazer uma formação de instrutores de um programa chamado Cultivating Emotional Balance, cultivando equilíbrio emocional. E lá eu conheci quem é hoje meu principal professor de meditação, que é o Alan Wallace. O Alan Wallace, ele é um físico de formação, mas talvez a coisa mais interessante da vida dele é que ele foi por 14 anos um monge ordenado pelo próprio Dalai Lama, né? Então, o que me atraiu de fazer essa formação de instrutores, né, no Cultivating Emotional Balance, foi a seriedade das pessoas que criaram o programa. Então, você pega alguém que teve uma vida de 14 anos, né, estudando os textos clássicos, né, Alan traduz os textos do tibetano para o inglês, e a outra parte do programa, da parte do emocional, vem do Paul Ekman e da Ivy Ekman, a filha dele. O Paul Ekman é aquele cientista, grande cientista das emoções, que foi convidado a criar os personagens do desenho Divertidamente. Fantástico esse desenho. Eu, inclusive, estava falando dele esse final de semana. As pessoas perguntaram, eu estava falando, né, de programa de criança, não sei o que, desenho para criança, Frozen, não sei o que. Eu falei, ó, o único que eu realmente me apaixonei desses de criança foi Divertidamente. É incrível, é mais para adulto do que para criança, né? A analogia, assim, eles explicam a neurociência de uma forma desenho animado. É incrível. E uma das coisas que eu acho mais relevantes, principalmente tanto para crianças quanto para adultos, mas para as crianças que estão nesse mundo de negação da infelicidade, né, é ver o papel da tristeza no desenho, né? Então, a tristeza é o elemento principal. É muito importante você sentir tristeza,
mostrar que você está triste, pois é só no momento em que a personagem principal resolve, assim, trazer a sua vulnerabilidade para os pais, que ela estava triste, chorando, porque ela teve que sair da cidade, se afastar dos amigos, é que volta um estado de harmonia, né, na família, no lar, né? Os pais acolhem e quebra aquela coisa de vingança, de raiva, de ter saído de onde ela não queria e assim por diante, né? Então, essa questão da gente olhar para as nossas emoções e não achar que tem uma mais importante, querer só ficar alegre o tempo todo, isso é uma ilusão. As outras emoções, que muitas vezes não trazem sensações agradáveis, elas trazem muito da realidade que está acontecendo no mundo. E se a gente não legitimar e não dar atenção para essas emoções, elas vão tomar conta de nós sem a gente perceber. Na sua opinião, a felicidade, ela oscila na intensidade com a tristeza? Tinha um heterônimo do Fernando Pessoa, se não me engano, o Ricardo Reis, que ele falava: é importante você talvez não ter uma felicidade tão intensa, porque se você tiver uma felicidade muito intensa, vai vir no próximo ciclo uma tristeza tão intensa quanto. No seu ponto de vista, você acredita que uma vida talvez um pouco mais amena, no sentido de felicidades, também vale para o negativo? É como se a oscilação dessa frequência oscilatória fosse menor tanto para a felicidade quanto para a tristeza, ou não tem nada a ver? Você pode viver uma vida muito feliz e na hora que você tiver tristeza, a tristeza não é compatível com o tamanho da sua felicidade. Olha, eu vejo na realidade o seguinte: tudo está relacionado à nossa habilidade de reconhecer a emoção quando ela surge e regular essa emoção, né? Então, primeiro que é impossível a gente ter tantos eventos de grande alegria. Também, como costuma ser também impossível ter tantos episódios de tanta tristeza, de tanta raiva. A nossa vida, ela é colorida, né? Ela tem uma mescla de momentos mais felizes, momentos menos felizes, momentos em que nós vamos nos sentir mais introspectivos, momentos em que vamos nos sentir mais extrovertidos, né? Mas se a gente tenta perseguir uma vida com muita intensidade de alegria, geralmente nós estamos buscando, na realidade, alto nível de estimulação, né? E estimulação não necessariamente vai te sustentar uma alegria de alto nível, né? É o que muitas vezes acontece quando a pessoa começa a entrar num processo de adição de drogas estimulantes, como a cocaína, o crack, né? Que trazem aquela alta intensidade, mas muitas vezes é uma alta intensidade vazia, né? Então, eu gosto sempre de pensar na felicidade como pautada em coisas com sentido. E essas coisas com sentido, nem sempre elas vão ter alta intensidade. Muitas vezes vão estar num certo nível de contentamento, de uma satisfação ou autorrealização pessoal, de simplesmente você estar sentindo que está fazendo o seu melhor nessa vida. O seu melhor não necessariamente é um mega sucesso, se for, que bom, parabéns, mas talvez seja simplesmente criar bons filhos, ser um bom líder, um bom chefe, cuidar dos seus pais, né, quando estão envelhecendo, né? Então, eu acho que ter esta visão, né, de que talvez um estado de contentamento e satisfação seja mais duradouro e seja mais importante para a sua vida, pois é pautada em propósito, acho que é algo bastante importante para a gente refletir. Perfeito. E nesse contexto de felicidade com sentido, qual é o papel do dinheiro? O dinheiro, ele tem um papel bem interessante, né? Ele pode comprar, inclusive, parte desses momentos de alegria, mas se você começar a entender o dinheiro só como objetivo, né, provavelmente você vai começar a sentir um certo vazio. Eu tenho dinheiro, ok, mas o que eu estou fazendo com ele? Né? A não ser que você seja um total psicopata, né, em que o dinheiro passa a ser a razão da sua vida e não importa a vida das outras pessoas, mas talvez o dinheiro, se ele vier e você olhar para ele e falar assim, não, que bacana, eu consigo ter uma vida melhor, mas eu também posso ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, né? Talvez ensinando elas a pescar. Eu acho muito interessante, por exemplo, se a pessoa tem dinheiro, ela ter uma visão de filantropia voltada, por exemplo, à educação. Porque quando você aplica o seu dinheiro, né, que você tem tanto a mais, talvez, do que as suas necessidades na educação, você está dando a oportunidade de outras pessoas
também encontrarem seus caminhos, encontrarem suas possibilidades de autodesenvolvimento e, quem sabe, desenvolvimento também de outras pessoas. Eu vejo, então, desta maneira, um fator multiplicador da felicidade que você conseguiu através do seu dinheiro, né? Perfeito, eu concordo muito. Nossa, muito. também. E essa questão é interessante. É, aquela questão, né, da gratidão, eu queria que, né, a gente depois discorresse nesse tema. Quando você está grato por alguma coisa, a sua alquimia muda e muitos estímulos no nosso corpo mudam. Mas mais do que você estar grato, você receber um agradecimento por algo é mais intenso do que você estar grato por algo. Tipo, alguém ficar grato por algo que você fez chega a ser um impacto até maior na nossa fisiologia, né? Serotonina e na sensação de bem-estar. Conta pra gente, existe diferença nos seus estudos, né, na literatura acadêmica, entre você ser grato por algo e você receber um elogio, uma gratidão, alguma coisa que você tenha feito bem? Eu não me recordo agora, por exemplo, em neurociência, se tem alguma diferença em termos de atividade cerebral, enfim, mas sem dúvida nenhuma, quando alguém te agradece, né, isso tem um sentido muito impactante na sua vida, porque você mais ou menos tem uma confirmação da atitude que você teve, né? Não que você faça as coisas para que as pessoas te agradeçam, mas quando alguém te agradece, é um feedback positivo para que você pense assim: nossa, eu estou no meu caminho certo, né? Quando eu sinto gratidão por algo, que bom, né? Mas quando eu me sinto grato por algo ou por alguém, eu estou mais que confirmando a atitude dela, né, para comigo. Agora, quando alguém me agradece, é muito importante, porque eu consigo sentir: nossa, eu estou agindo certo, estou podendo fazer alguma diferença nesse mundo, né? Eh, Muitas vezes as pessoas pensam, né, acho que todo mundo quer fazer diferença no mundo. Agora, como é essa diferença, né? Ela é apenas no sucesso pessoal? Não estou dizendo que isso seja pequeno, é alguma coisa importante, mas eu acho que chega um momento em que a pessoa começa a sentir um certo: "Puxa, mas e aí?", né? É só para isso que eu vim aqui nesse mundo? Que coisas a mais eu tenho para fazer? Eu acho muito incrível essa questão toda desse movimento de podcasts que estão acontecendo, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem mais, adquirirem conhecimento através de uma iniciativa sua, por exemplo, né? Terem a oportunidade de refletir sobre ideias sobre as quais talvez elas nunca tivessem contato se não fosse a popularização dos podcasts, né? Porque, convenhamos, muitas pessoas têm preguiça de ler, Sim. Sim. né? Isso a gente percebe muito claramente, inclusive pessoas com nível socioeconômico bom. Uhum. Sim. Agora, é muito fácil ouvir um podcast, ouvir um videocast, enfim, e até torna a aquisição do conhecimento lúdico, né? Então, assim, parabéns por essa iniciativa de vocês aí. Olha que maravilha. Concordo muito. E curioso isso, né? Principalmente acho que aqui no Brasa, muitas pessoas que têm até o índice socioeconômico mais alto, às vezes são as pessoas que menos leem, até pelo tempo que elas têm, né? Não leem nada, tipo assim, lê um jornalzinho e olha lá. Então, realmente esse movimento é interessante até para a gente, né, ter difusão de ideias que talvez não chegariam para pessoas que estão nos ouvindo agora. E quando a gente pensa nessa questão, né, de ir além do seu sucesso pessoal, é como se o seu sucesso pessoal fosse quase uma tarefa de sobrevivência que você realiza, né? Uhum. E aí você pode dar algo a mais para o mundo, você pode extravasar os seus limites aí de necessidades pessoais e você trazer algo a mais para o mundo. Eu me lembro que em um dos conteúdos que você fez, você comparou o altruísmo com a compaixão, com a empatia. A simpatia é você simplesmente olhar para a pessoa e ter uma leve conexão por aquele sentimento. A empatia é você também sentir o que ela sente. A compaixão é você querer ajudá-la. Uhum. E o altruísmo é você querer ajudar sem desejar alguma resposta em relação a Ir para isso. ação. E ir para ação. Ir para ação. Agora, você acredita que o altruísmo ele sempre vai ser alimentado de um sentimento egoísta do nosso gênio, uma vez que
O altruísmo, ele gera uma aceitabilidade social. O altruísmo, mesmo que as pessoas, né, não saibam, o verdadeiro altruísmo seria aquele que eu não sei que eu estou ajudando, mas eu estou ajudando e a pessoa que está ajudando não sabe que eu estou ajudando. Mas a maioria dos casos onde existe um altruísmo na realidade, existe, não é um estudo duplo cego, né? Existe uma noção de que eu estou ajudando. Eu vou lá, dou dinheiro, a pessoa sabe que eu estou dando dinheiro. Então eu me sinto bem, a pessoa olha para mim com aquele olhar de gratidão. Esse movimento, essa ação altruísta, na sua opinião, ela traz algum sentimento no egoísmo, lá na essência, ou não? É possível o ser humano ser puramente altruísta, mesmo que para isso ele tivesse que se prejudicar? A gente tem vários exemplos disso, né, nas atitudes mais heróicas, né? Desde o bombeiro que arrisca a sua vida para salvar uma pessoa que está em perigo, um soldado, às vezes a gente vê aquelas cenas comoventes, né, de um soldado muitas vezes abrigando uma criança abandonada, enfim. Eh, eu acredito que existe o verdadeiro altruísmo, né? E mesmo esse altruísmo em que você ajuda alguém, mesmo que ela sabe que você está ajudando, mas o que que te motivou a ajudar? O olhar dela te agradecendo ou foi você ter a oportunidade de falar assim: "Não, eu preciso ajudar essa pessoa, porque eu acho porque ela vai poder mudar a sua vida se eu, sei lá, der para ela agora R$ 1.000", né. Então se você está pensando no resultado em termos do benefício para a pessoa, ao invés do: "Nossa, como eu vou ficar feliz se ela me agradecer", eu vejo altruísmo nisso, Tá. né. E também, como toda característica, a gente tem um espectro, né. A gente pode talvez chamar de espectro altruísta. Tem aquele 100% genuíno, vou até arriscar minha vida, não quero saber, vou salvar aquela criança ali, né, até aquela que tá assim, tipo: eu vou ajudar, porque daí ela vai saber e vai vir me agradecer e vai ficar bom para mim na Sim. O faixa". universo vai voltar para mim, mas a pessoa É. está pensando nele, né? Né. Então assim, mas no meio disso você tem um espectro de pessoas que estão, sei lá, 10% para cá, 40 para lá Sim. e assim por diante, né. Então, as coisas não são geralmente peças pretas e peças brancas, né. Sim, sim, sim. A gente não pode dividir isso num assunto binário. É. Agora, existem, né, algumas pesquisas até na neurociência em relação à proximidade da pessoa que você ajuda. Tipo assim, é mais fácil você ajudar uma pessoa que trabalha com você e você fala, putz, essa pessoa acabou de ser assaltada, vamos fazer uma vaquinha aqui, comprar o celular da pessoa que acabou de ser assaltada aqui, que trabalha na minha empresa. Eu tiro R$ 500 do bolso, dou R$ 500 para ela, falo, vai então pegar mais duas pessoas que vão te doar R$ 500 para você comprar o celular. É muito mais factível Uhum. eu fazer um movimento desse do que, por exemplo, vir alguém para mim e falar assim, você sabe que está uma criança agora morrendo de fome na Somália? E você precisa depositar esses R$ 500 numa conta aqui, fazer um TED? É. A distância dessa criança Sim. na Somália me faz não ajudá-la, mas ajudar a pessoa que está na minha empresa. É. Esse movimento de eu vou ajudar o próximo que está mais próximo e pertence ao meu grupo, talvez eu consigo vê-lo como um semelhante, não que a criança da Somália não seja, mas né, se a gente pegar pelo o conceito Mitakuye Oyasin, todo mundo seria semelhante, inclusive os seres vivos, mas a gente tem uma capacidade talvez de ir filtrando essa semelhança para nos encaixar num grupo. Então, esse comportamento do altruísmo que ele favorece quem é do nosso grupo, já não seria uma demonstração de um certo altruísmo egoísta? Olha, pode ser, mas também pode ser o seguinte: hoje em dia existem tantas picaretagens, né, que quando você vê uma campanha que é para a criança que está lá na Sim. Somália, Você já você gela, já né? começa a pensar: "Não, mas esse dinheiro nunca vai chegar Nunca até vai essa chegar lá, criança", vai chegar no né. Você ditador lá. precisa ver para É, acreditar, né. é. Então, eu acho muito inteligente algumas estratégias, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras, né, Legal. em que eles falam assim: "Olha, esse dinheiro tem para comprar tantas vacinas, e se você puder doar um pouco mais, ali além dessas vacinas, você vai estar conseguindo comprar tantos mais soros para as Uhum. crianças que estão ali precisando", e vai, né. Então, quanto mais concreto você consegue tornar esse indivíduo distante,
fica mais fácil de você conseguir chegar, que esse dinheiro chegue até lá, porque você começa a acreditar, fazer com que as pessoas acreditem. Sim. Né? Então, eu não acho que seja só uma questão de egoísmo, mas eu vejo várias pessoas que ficam muito descrentes por causa de todas. Lembra aquela história lá do We Are the World e tal, Sim, né? sim. Quanto que foi desviado daquilo e não chegou para quem precisava realmente, né? Ficou na mão de ditadores e assim por diante. Então eu vejo que a coisa tem esse aspecto, né? Ahm, mas por outro lado eu penso o seguinte, Duprá, que bom se todo mundo ajudasse quem está ali do seu lado, no alcance do seu De braço. pouco em A gente pouco. não teria os problemas que a gente tem nesse mundo. Se todo mundo se dispusesse, né, a ajudar quem está ali no seu escritório, na sua empresa, né, e alguém, olha, a mãe de fulano está com câncer, vamos todo mundo ajudar e tal. Se isso fosse uma realidade, o mundo seria muito diferente. Então, eu não vejo problema de as pessoas estarem ajudando quem está próximo, né, e que é natural, talvez, né, nessa escala. Então, realmente eu acho que é correta a sua observação, né? E a gente, né, eu acabei distanciando do assunto que você estava contando, que você se interessou pela meditação, né, primeiro no Aikido e depois você teve contatos aí com alguns sábios, né, o Dalai Lama, Krishnamurti, e aí você se interessou mais ainda, né, pelo efeito da meditação. Quando que você decidiu começar a estudar a meditação? Foi quando eu li esse livro, né? Eu falei, não, eu preciso estudar. Mas até então eu não tinha pensado em fazer um mestrado ou doutorado, eu pensei em ler mais sobre o assunto, né? E quando eu li esse livro foi muito interessante, que eu pensei assim, nossa, eu gostei demais das ideias dessa pessoa, o Dalai Lama, né? Não tinha nem muita noção de quem era. Eu preciso conhecer esse cara um dia, né? Eu pensei assim, esse cara, né? Um dia, né? E Bem realmente, longe, né? eu tinha o quê? Uns 17 para 18 anos. Nossa, super nova. E realmente isso aconteceu, né? Eu acabei conhecendo o Dalai Como Lama foi esse encontro com o Dalai Lama? em 2006. É. Depois eu encontrei ele várias outras vezes, né? Por quê? Porque eu comecei a estudar realmente o meu doutorado, né, que eu terminei em 2002, já foi o tema da meditação para as pessoas com sintomas de ansiedade e depressão. Né? E com isso, eu fui a primeira pessoa, provavelmente na América Latina, que fez um estudo sobre efeitos da meditação na área da saúde, né? Um estudo quantitativo, inclusive. Daí, o Minds and Life Institute, que é uma instituição que vem desde o final dos anos 80, promovendo encontro entre grandes contemplativos e grandes cientistas, né? Em 2004, eles criaram o primeiro Summer Research Institute, o que é uma reunião, né, de verão, né, onde durava uma semana, tá? Onde eles conseguiam reunir grandes pesquisadores, né, da área, com grandes professores de meditação, né, e o público principal, né, para o qual era voltado esse encontro de verão, eram jovens pesquisadores. Então, em 2002 eu terminei o doutorado, em 2004, então, teve esse evento, eu apliquei, era um processo de seleção, eu fui a única pessoa daqui da América Latina, né, que foi para lá. Tinha também uma mexicana, mas ela já estava numa universidade americana, né. E foi incrível, porque você imagina que lá estava o Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, Sim, sim. né. E a gente tinha a oportunidade de ter uma discussão com ele numa tarde inteira, num grupo menor de umas 10, 15 pessoas. Você ficar com o Daniel Kahneman uma tarde inteira discutindo sobre os temas de pesquisa dele, com o Mathieu Ricard, que é a pessoa da qual eu trago esses conceitos de empatia, né, compaixão e altruísmo. Mathieu Ricard é um dos grandes monges, né, um dos grandes praticantes e palestrantes, né? E ele, por sinal, ele apoia 140 instituições, né, na região do Nepal e da Índia, em especial instituições que trabalham com educação de meninas. Porque, infelizmente, gente, né, até hoje, nessas regiões mais do Oriente, né, o machismo é tão grande que as meninas não podem estudar. Nossa. Então, ele apoia instituições então, estava o Mathieu Ricard, estava o Richard Davidson, que é uma grande referência em estudos em meditação, estava também o Alan Wallace, que é o meu professor de meditação, né?
E então foi uma grande experiência. Em 2005 eu fui para lá também no Summer Research, e é curioso porque em 2005 estava também a Sara Lazar, que hoje é professora da Harvard, e estava também a Red Kober, que é professora da Yale, né. Então, de alguma forma, esses eventos realmente eles trazem frutos, né. Hoje eu estou no Einstein fazendo pesquisas, colaboro com a Sara, já tivemos no evento com a Red Kober também, né. Então, enfim, a ciência, jovens pesquisadores precisam ser estimulados, senão não tem como sustentar uma linha de pesquisa. Concordo. No Brasil a gente ainda tem poucos polos, né, que tem essa capacidade de fazer uma pesquisa. Se eu não me engano, depois me corrija se estiver errado, teve uma pesquisa que vocês fizeram usando ressonância magnética funcional. Sim, sim, sim. E, inclusive, essa pesquisa me deixou curioso, porque, pelo que eu entendi do resultado, vocês não encontraram diferença em ativação cerebral dos não meditadores e meditadores. Né? Conta um pouco o resultado e como que vocês Tá. desenharam essa Nós pesquisa. encontramos diferenças na ativação cerebral, tá? Então, assim, esse é um estudo que tem sido bastante citado, né, na literatura internacional. O que nós fizemos foi convocar, né, recrutar pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos, 3 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos, né. Esse era o critério mínimo para entrar no grupo meditadores. E o que nós tínhamos no outro grupo eram não meditadores, pessoas que não meditavam, né. E aí nós chamamos elas para fazerem um teste de atenção e controle de impulsos, que talvez muitos de vocês conheçam, né, porque tem na internet, é o Stroop. É aquele que você tem a cor e a palavra. Então, você tem a palavra vermelho, pintado hora de vermelho, ora a palavra vermelho pintada de verde. Você sempre tem que escolher a cor em que a palavra está pintada, né. Então, imagina você responder a 180 palavras que vão aparecendo uma a uma e você dizendo a cor. Então você precisa sustentar a sua atenção para conseguir responder. E aí o que nós vimos? Houve uma diferença na ativação cerebral entre esses dois grupos, meditadores e não meditadores. Os não meditadores, quem não meditava, precisava recrutar mais áreas do cérebro para conseguir ter o mesmo desempenho. Não houve diferença no desempenho do teste. O que quer dizer Entendi. desempenho? Acertos, velocidade de resposta, isso a gente não viu diferença. Perfeito. Tá? A performance foi a mesma, mas Na ressonância, na na imagem da na ressonância. imagem do cérebro que nós vimos, para ter essa mesma, performance, quem não meditava tinha que recrutar mais áreas do cérebro. Então, os meditadores teriam um cérebro mais eficiente. Essa Sim. foi a nossa interpretação. Perfeito. Consegue fazer a mesma coisa com menos energia. E quanto tempo eram os meditadores? Há quantos anos eles meditavam? Então, no mínimo 3 anos. Tá, Esse foi o E tinha algum critério de inclusão de tipo de prática? tipo Não. de prática Não. e carga horária de meditação? Tipo, o Então, cara no medita mínimo 3 vezes 30 minutos. Na No semana. mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos cada vez que você pratica. Perfeito, né? perfeito. Então, isso era o que a gente... Então, assim, era basicamente gente como a gente, né? Tinha um ou outro monge que se prontificou a fazer parte, mas a maioria eram pessoas como nós, né? Com seu dia a dia, e que param para Quantas as praticar pessoas que meditação. foram estudadas? Nós tivemos cerca de 20 pessoas em cada grupo. Legal, pô, fantástico, super Né? estudo. Eu me lembro que em um desses estudos de meditação com ressonância, se eu não me engano, a meditação, eu até brinco, né? Eu criei um termo que chama einsteinização, que seria aumentar algumas áreas do córtex cerebral, como se a gente tivesse uma maior espessura cerebral. Em algumas pessoas são meditadores mais experientes. E talvez por essa einsteinização, que é um termo que eu inventei de brincadeira, mas talvez por esse aumento dessa camada cortical, a gente consegue ver um desempenho melhor em algumas faculdades, né, em algumas atividades cerebrais. Uma coisa que eu achei muito curioso, né, fazendo um match, eu queria saber a tua opinião sobre essa observação, é que muitos meditadores têm a capacidade de ter uma leitura do próximo um pouco mais aguçada, um pouco mais afiada. Isso a gente pode colocar aí talvez um maior recrutamento aí do giro cingulado anterior. A gente pode talvez relacionar isso a uma maior atividade do córtex da ínsula. Tem inúmeras hipóteses do que
poderia causar esse maior entendimento. É como se uma pessoa estivesse aqui e quem medita sabe se a dona Leide está querendo uma água, está brava, quer ir embora, está com sono. Quem não medita acha que está tudo bem. É como se a gente tivesse uma leitura mais afiada do que o outro insinua com as suas expressões. O que você observa desse evento, desse fato nas suas pesquisas? Realmente a pessoa que medita, ela tem uma capacidade de ter talvez mais altruísmo, uma capacidade de identificar mais as emoções alheias. Como que você vê esse evento, né, de mudança no córtex cerebral em relação aos meditadores experientes? Uhum. Então, tem um estudo do próprio Paul Ekman, né, com o Cultivating Emotional Balance. Então, foi feito um estudo randomizado, quer dizer, pessoas foram sorteadas para participar do protocolo, outras para ficar no grupo de espera e receber a posteriori a intervenção, tá? Então, o que ele viu? Que as pessoas que tinham passado pelo protocolo, elas tinham maior facilidade de reconhecer as expressões faciais, inclusive o que ele chama de microexpressões, que são aquelas que aparecem por menos de um segundo, né? Então, isso é uma evidência com relação a isso. Mas, de uma maneira geral, a, a instrução para meditar sempre é para você ficar mais atento, né? Você pode ficar atento para o seu mundo interior, mas também você pode ficar atento para o seu mundo exterior, né? E eu percebo também que os meditadores, justamente por isso, desenvolvem uma maior habilidade de escuta, né? De olhar, de empatizar, né? Inclusive, existem práticas específicas de meditação que são de compaixão, para que você possa, então, desenvolver a habilidade de se tornar mais compassivo, né? Para isso, eu preciso prestar atenção em você, né? Para tentar ver quais são as suas necessidades e perceber se eu posso te ajudar de alguma maneira. Perfeito. Às vezes não é só o cérebro que já identifica. É como se a importância daquele evento fosse maior nos meditadores que fazem a meditação prática de compaixão, mais ou menos. Sim. E é muito bacana você ver, porque as pessoas pensam que meditação é só o aspecto atencional, meio seco, assim, né? Mas tem várias práticas, né? E algumas práticas são justamente para te ajudar a equilibrar o seu mundo emocional. E uma das práticas que mais ajudam, né, são essas práticas de compaixão. Show. Eu tenho algumas amigas que são muito ansiosas e elas reclamam, não sei se é a palavra certa, mas que elas param para meditar e elas ficam mais ansiosas ainda. Existe alguma prática, alguma dica que você indica para esse caso? Porque eu ouço muito isso, assim, de gente ansiosa. Quando a pessoa já tem uma ansiedade, no nível de um transtorno de ansiedade, é importante ela primeiro tratar do transtorno, Boa. tá? Muitas pessoas, eu vejo, elas são relutantes de ir num psiquiatra, Elas por ficam exemplo, frustradas, né? né? Se a pessoa se percebe muito ansiosa, sei lá, há pelo menos 2 semanas, com dificuldade de dormir, né? Esse nível de ansiedade, é muito importante a pessoa buscar um psicólogo e talvez até um psiquiatra, né? Então, se a ansiedade é patológica, vamos assim dizer, ela necessita de um tratamento. Depois que essa pessoa consegue trazer de alguma maneira essa ansiedade para um nível melhor, né, mais normal, vamos assim dizer, mais saudável, aí a meditação pode fazer um grande papel, que é inclusive ajudá-la a reconhecer quando ela pode entrar num processo de ansiedade, né, e fazer um processo de prevenção, né? Aliás, é assim que entram a maior parte dos protocolos que envolvem práticas de meditação, mindfulness, sei lá. São para prevenção de recaída. Por exemplo, o protocolo de Mindfulness-Based Cognitive Therapy, terapia cognitiva baseada em mindfulness, é um protocolo que é validado pelo NHS, né, que é o SUS em inglês, e a pessoa que tem depressão, né, para evitar que ela recaia, ela é indicada a fazer a terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? No Canadá também é bastante comum, né? Aqui no Brasil acho que falta ainda um pouco mais de formação, das pessoas entenderem, né, um pouco mais sobre terapia enfim. Infelizmente, faltam psicólogos e psiquiatras de uma forma gigantesca nesse planeta, né? Mas agora, pós-pandemia, né? Né? Tem um TED Talk que eu gosto muito, né, que fala justamente sobre
depressão no Zimbábue. Não sei se vocês já viram, né? E é um psiquiatra, ele fala assim, acho que eu sou um dos 10 psiquiatras do meu país. É uma coisa Nossa. assim absurda. E aí o que que ele Nossa. fez? Olha que genial. Ele criou ele treinou a voz em terapia de conversa, né? Terapia baseada em evidência e tal, né? E aí, tanto que ele publicou na JAMA, inclusive. Pô, fantástico. Então, ele pensou nas avós por quê? Porque as avós, elas não saem das suas comunidades, das suas tribos, nem nada, né? Elas estão ali vão ficar ali. Então, elas ficam no banco da praça, aguardando os clientes, os pacientes chegarem e vão conversando Pô, e criou dando. uma relação mutualística, né? A avó É, tem um objetivo, um significado de estar sim, ali viva, né? Falando é, com todo mundo. é, Pô, bacanérrimo. é. Pode tomar o seu machá se Opa, você Ou sua quiser, viu? água. É, é, a gente não quer é. acabar com a tua voz aqui, não. Não, tá ótimo. Enquanto isso, eu queria fazer um raciocínio, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né, nos tipos de meditação. Eu me lembro que teve um artigo muito curioso que dividiu de uma forma didática em alguns tipos de meditação e efeitos no cérebro. Então ele compartilhava, né, a meditação passiva, meditação ativa focada numa âncora, meditação transcendental, meditação na base da compaixão, e cada uma tinha, né, um punch, uma diferença na funcionalidade e na ativação cerebral. Pensando nos tipos de meditação, né, primeiro eu queria saber qual tipo que você gosta, você pessoa física, e qual tipo que você mais estudou e mais gosta como cientista. Ok. Eu gosto muito das práticas atencionais, né, que tradicionalmente são conhecidas como práticas de shamatha. Por quê? Elas são a base, né, para que você possa trabalhar, inclusive, com outras práticas, como a de compaixão. Se você desenvolve a atenção, você não apenas está desenvolvendo a atenção em si, mas a atenção é um elemento fundamental, por exemplo, para regular suas emoções. Se você não presta atenção nas suas emoções surgindo, você não tem nem como regular, né? Então, isso talvez seja uma coisa que eu aprendi em arte marcial, no Aikido. Volte sempre para a base, né? No caso da arte marcial, são os katas, né? São aqueles exercícios de base. Volte sempre para a base, né? A gente tem uma ambição, muitas vezes, de não, eu quero fazer a coisa mais complicada e tal. De vez em quando você faz a complicada, mas volte para a base. Porque se você tiver uma base sólida, fica fácil de você trabalhar com qualquer outra técnica. Então, eu pessoalmente gosto muito das atencionais, né? E dentro do que eu tive a oportunidade de estudar, foram mais essas práticas com base na atenção. Até porque, quando a gente vai para a ressonância, nós decidimos, nosso grupo lá no Einstein, né, inclusive quem me orientou muito nessa parte foi o Edson Amaro, né, que é um grande pensador na área de neuroimagem, agora ele está trabalhando muito com Big Data. Se a gente tentar medir a pessoa meditando, a gente nunca vai ter certeza se a gente está fazendo isso, né? Alguns laboratórios têm estudos, inclusive, muito legais publicados sobre isso. Mas o que a gente resolveu fazer no nosso laboratório? Avaliar a performance. Então, qual a performance de um meditador numa tarefa de atenção como a que eu relatei para vocês? E a de quem não medita, né? Então, se a gente usa uma tarefa validada e a gente submete as pessoas nessas tarefas, a gente vai conseguir ver, olha só, realmente tem uma diferença aqui nessa pessoa, nesse grupo aqui que medita versus esse grupo aqui que não medita, né? Eu gosto também de práticas corporais, né? Até pelo meu background com Aikido. E a gente tem alguns estudos com Yoga. Legal. E você falou da einsteinização, né? Então a gente fez um estudo usando seu como é que Seu é? apelido. Seu apelido, né? A gente percebeu que tem uma einsteinização nas pessoas que praticam yoga comparadas às que não praticam. Mais especificamente, a gente comparou mulheres idosas praticantes de yoga com mulheres não praticantes, idosas. Por que isso? Por que a gente escolheu idosas? Porque eu tinha visto o primeiro estudo sobre diferenças na espessura do córtex cerebral de meditadores e não meditadores, que foi da Sarah Lazar, da Harvard. Ela viu que pessoas que meditavam há 10 anos
né, há pelo menos 10 anos, comparados com não meditadores, pareados por idade e tal, o grupo de meditadores tinha o córtex, é, algumas áreas do córtex pré-frontal mais espessas e a ínsula, que você já tinha citado, né, que tem muito a ver com a nossa interocepção, nossa percepção. E ela viu no estudo dela que havia uma tendência dessa diferença ser maior nos idosos, mas ela não tinha uma quantidade de pessoas suficiente no grupo de idosos para afirmar isso estatisticamente. Eu encontrei ela num dos encontros no Minds and Life, num simpósio, e falei, olha, vamos testar então os idosos, porque envelhecimento é um dos temas, eu acho assim, mais fascinantes e que interessa para as pessoas, né? As pessoas estão com uma oportunidade hoje no mundo de envelhecer. Envelhecer é uma oportunidade. Eu acho que essa visão do envelhecimento é muito importante, porque muitas pessoas ficam assim, eu tô ficando velho, não sei o que e tal. Mas, gente, você pensa da seguinte maneira: você está tendo a oportunidade de envelhecer, e com os avanços da medicina, você está tendo a oportunidade de envelhecer eh, de uma forma com mais qualidade de vida e, quem sabe, até com mais beleza também, né? Então, é bem interessante essa combinação. E aí, ela topou e nós resolvemos, então, recrutar pessoas, mas ao invés de meditadores, nós resolvemos recrutar pessoas que praticavam yoga. E por que praticantes de yoga ao invés de meditação? Porque ia ser mais fácil da gente encontrar pessoas que praticam yoga há bastante tempo do que pessoas que meditam há bastante tempo, nessa faixa etária dos 60 plus, né? E aí foi curioso, quando a gente começou a recrutar, assim, mais de 90% eram mulheres. Aí a gente falou assim, vamos fazer então isso só com as idosas, só com as mulheres. E uma coisa que no começo me preocupou foi que as pessoas que nós convocamos tinham todas alto nível de escolaridade, tinham nível superior, né? E por que isso é uma preocupação? É uma preocupação até boa, mas é que educação é uma das coisas que mais protege o cérebro. Se a gente quer ver se tem alguma diferença no cérebro, será que a gente vai ver se com esses cérebros super protegidos com nível superior educacional? Né? E a gente percebeu que mesmo com o grupo, né, de mulheres com cérebro bem protegido, com alto nível de escolaridade, o grupo praticante de yoga tinha áreas no giro frontal superior e médio, que são áreas de ligadas à atenção e memória operacional, mais espessas do que o grupo de não praticantes de yoga. Perfeito, perfeito, fantástico, fantástico. E isso talvez, né, quando você falou a dificuldade de recrutar as pessoas que meditam, eu fiquei pensando aqui, né, como o nosso país é um país que a gente não tem culturalmente uma prática matinal, tipo um Qigong, né, tipo um Aikido, tipo a prática própria de katas, seja pelo karatê, seja pelo Aikido, nós não temos nenhuma cultura, né, de você olhar as pessoas realmente fazendo isso nas ruas ou se dedicando para o mundo contemplativo. Mas nós temos a cultura do catolicismo e da reza, né? De alguma forma, a reza, a oração, substituiria algum tipo de introspecção meditativa? Creio que sim. Não tem muitos estudos nessa área, né, das orações, mas tem um estudo, acho que se eu não me engano o autor é o Bernardi, um italiano, né? Ele mostra que o ritmo respiratório, inclusive, de pessoas orando um rosário e cantando mantras é praticamente o mesmo, né? E você tem a questão da repetição faz com que você desvie a sua atenção das preocupações para o que você está fazendo. Transcenda, né? Transcenda, né? Então é bem interessante a gente ver isso. A gente tem uma tendência de talvez de hipervalorizar coisas que estão distantes, né? Nossa, então o místico do Oriente e tal. Mas a gente tem tantos místicos ocidentais, né? Só que a gente desconhece ou não dá Aqui, o ó. devido valor, né? Tô brincando. Eu vi que você também pratica arte marcial, Sim, né? sim, adoro. Toca E, mantra. então, e, enfim, faz parte, né? A gente poder ter a oportunidade de conhecer e valorizar também outros aspectos, não só, né, do budismo, hinduísmo, mas no catolicismo, os padres do deserto, né? Em várias outras tradições, os beneditinos, né? Então, eu acho que temos aí um grande. Então dá pra meditar ouvindo música e oração. Então, vamos lá. Se a gente vai para uma visão mais, talvez, budista, né?
É importante para você fazer a sua prática não ter distratores, Tá. né? Realmente, num primeiro momento, sons, uma música, talvez ritmada, te ajude a entrar no estado alterado de consciência. Mas se você quiser aprofundar mais e realmente entrar no estado meditativo, o ideal é que você esteja em silêncio. Tô chocada com essa informação. Por quê? Porque tem muita música pra Não, meditação. mas é o que ela falou. O começo, a âncora, é a música para te colocar um ritmo na tua mente. É. O ritmo da mente da galera aqui é TikTok, Instagram. Então precisa de uma música para sair disso e pelo menos começar, né? Aí Entendi. É. eu me lembro que você me lembrou uma passagem muito interessante agora, né? Eu fui lá em Bodh Gaya visitar a caverna do Buda. Nossa. E foi muito interessante porque quando eu estava chegando, né, antes de entrar na caverna, eu entrei num quarto que tinha, num lugar, numa casinha que tinha ali de apoio para a caverna. E quando eu entrei, tinha um monge budista, assim, meditando, mas parecia que ele estava morto, assim, sabe? A posição, a postura, a cor da pele, parecia que o cara estava morto. Falei, meu, o cara morreu, esqueceram aí. E ele estava meditando num nível assim tão profundo, tava um silêncio, tava um barulho assim, aquele barulho do meio da tarde, sabe? O barulho meio de natureza, assim. E essa cena me marcou muito, porque eu sentei do lado dele, entrei no processo meditativo e foi muito intenso. E nesse momento eu falei, nossa, como é mais profundo você entrar no seu silêncio do que nos próprios mantras. Nessa época eu estava praticando muita meditação transcendental com os mantras, inclusive os mantras védicos. Só que quando eu fiz essa meditação do lado desse monge, assim, né, me inspirando na figura, na feição facial dele, aquilo foi muito poderoso. E desde esse dia, toda vez que eu tô com a meditação mais em dia, porque a meditação na vida moderna é dinâmica, tem dias que você, né, não consegue conectar tanto, eu realmente dou preferência para uma meditação em silêncio quando a minha mente está no estado afiado. Com certeza a meditação em silêncio para mim aprofunda muito mais. Então, eu achei muito curioso essa inspiração nessa figura assim desse monge. Aí eu fui visitar a caverna, quando eu voltei, eu só tinha certeza que ele não tinha morrido porque ele tinha ido embora, né? Quanto tempo você já ficou meditando? Assim, o máximo de tempo? Umas 3 horas e meia. 3 horas e meia? É. Meu Deus, e você? Eu acho que o meu máximo foi umas 5, 6. Nossa, eu nunca fiquei nem 1 minuto. Só quando não tem mantra. Eu acho que assim com oscilações assim apenas para se mexer também. 3 horas. Tem uma outra coisa também, né? Boa, você lembrou uma coisa interessante. Hoje a gente vê, né, a nossa síndrome da prateleira ocidental, sempre a gente quer arrumar alguma coisa para turbinar, para ir além, né? Mesmo na meditação, que é um tema, né, contemplativo, nossa cabeça ocidental queremos ir além. Então, desenvolvemos, né, e pegamos aí alguns stacks, algumas ervas naturais que podem ajudar no processo meditativo. Então, quando a gente vê na história da humanidade, muitas pessoas que desenvolviam a meditação trazem aí o uso de plantas medicinais como um adjuvante da meditação, né? Então, o pessoal do hinduísmo trazendo aí o hashish, trazendo a ganga. Então, a gente tem inúmeras vertentes com psicotrópicos, psicoativos diferentes que vêm da natureza, né? Desde os nativos que usam mescalina, o peiote. O que, na sua opinião, e a gente vê aqui no Brasil um avanço muito grande, né, dos rituais de ayahuasca, o que, na sua opinião, você considera essas plantas de poder no processo meditativo? Você tem algum estudo que você teve o uso aí de plantas de poder ou o uso de adjuvantes para ajudar o processo meditativo? Eu pessoalmente nunca pesquisei e eu também nunca usei, né? Eu costumo brincar assim, um chazinho ou um café já me deixa assim fora da casinha, eu não vou usar essas Sim, ervas, sim, né? sim. Mas tem um pesquisador que vale muito a pena talvez vocês conhecerem, o Draulio, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois eu posso até passar o contato dele. Ele tem feito vários estudos sobre a ayahuasca, inclusive para a depressão, né? Mas eu vejo assim, a meditação num sentido mais puro, né? Ela não envolve o uso destas substâncias indutoras, porque elas vão te levar muitas vezes para estados de alucinação que
são ilusões da sua mente e não o conhecimento da sua mente. Não sei se Entendi. faz Sim, sentido. sim. É. Então, o termo meditação em tibetano, por exemplo, significa familiarizar-se com a sua mente. Para eu me familiarizar com a minha mente, eu tenho que tentar Deixa ela me nua. garantir, né, de que realmente eu estou observando a mente como ela é e não as ilusões produzidas pelos psicotrópicos. Não estou negando que existem pessoas que tenham até, sei lá, realizações pessoais, transformações pessoais com o uso dessas substâncias. Mas se a sua intenção é meditar e realmente conhecer a sua mente como ela é, né, talvez não seja o melhor caminho usar um psicotrópico. Perfeito. Talvez o intuito do psicotrópico não é muito conhecer a própria mente, mas ter contatos aí com os deuses, como o nome diz, né, os enteógenos. Então, às vezes, acho que o intuito pode ser até outro, né, que foi usado por essas civilizações mais milenares. E entendi a questão da nudez da mente, né? Quando a mente não está nua, você talvez não consiga passear e conhecê-la de uma forma tão precisa e eficaz. Né? Você já tentou meditar, dona Leide? Cara, várias vezes, mas eu falei que era minha amiga, mas sou eu, aí eu fico ansiosa. Tipo uma amiga minha distante. Mas conta a sua história com surfistas. Como é esse trabalho que você faz com eles e quem são? Você pode falar? Não, eu posso falar. A gente, eu fui procurado pelo pessoal da Personal Boards, né, que é uma assessoria com surfistas, no final de 2017, né, para ajudar no trabalho com o Felipe Toledo. Sim, Felipe Toledo é um Gigante. fantástico, um gigante, E 2017, até eu posso falar porque ele deu entrevistas a respeito, não foi um bom ano, né, ele teve uma série de questões, ele saiu em alguns dos campeonatos logo na primeira bateria, ele chegou a ser suspenso por um gesto obsceno ao juiz, né? Então, assim, e aí o pessoal da Personal Boards e também o Ricardinho, o pai dele, né, que na época era o treinador, resolveram buscar alguém que pudesse ajudar nessa parte de foco e regulação emocional. E aí o Eduardo Takeuchi, né, que é o coach e preparador físico, ele acabou me encontrando na internet, né, por causa dos meus trabalhos científicos. Daí ele entrou no meu Facebook e tava lá uma foto minha surfando. Aí ele falou, poxa, essa aí, né? casou, unir o útil ao E aí agradável. eu tenho uma amizade, de lá pra cá a gente fez uma grande amizade, eu e o Edu. E aí em 2018, o Filipinho ficou em terceiro lugar, não saiu em nenhuma primeira bateria, Não xingou ninguém, não não xingou bateu em ninguém. ninguém, não teve. Eu me lembro que no primeiro campeonato de 2018, inclusive os locutores, né, da WSL, o que aconteceu com o Filipinho? Ele mudou o comportamento, não sei o quê. Blá, 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 blá. Eu pensei, nossa, que bacana, né? Que legal. Eu sei que não é um trabalho só meu, é um trabalho conjunto do Ricardinho, pai dele, do Edu, né, que fez toda a parte de coach e tal. Mas assim, para ver a importância de um trabalho mais integrado, né? E até dele, né, querer também, né? Dele Não querer. adianta nada ele ficar perdendo Eu tempo lá acho e que seria pensando. bom o Medina agora, hein? Seria bom. Vamos Bom, expandir esse trabalho. Medina, por favor. Vamos lá, Medina e Neymar, vocês todos aí meditando, hein, galera? Meditando com a Elisa. Mas e aí, qual meditação que E você aí, fez então, aí o que eu ia falar, a gente começou a fazer um trabalho mais de prestar atenção no corpo, na respiração, enfim. Mas o que funciona mesmo para a maioria dos surfistas não é tanto ficar parado, é conseguir adaptar esse treinamento para quando eles estão na água, uma espécie de Nossa. mindfulness, é isso? né? Uma espécie de mindfulness, mas como é que eu vou dizer? É, com o foco no surf. E Na prática do surf. tem como você narrar mais ou menos qual é o foco daquele momento? Tipo, a água, a Então, temperatura, a isso, sensação do corpo? a sensação corporal, a água, a remada, Tá. né? A remada é muito importante porque para você voltar para o outside, em especial se a sua onda não foi boa, né? É o momento onde faz a É o diferença. momento que vai fazer a diferença. Então, focar na remada, né? É uma das coisas que a gente trabalha. Além do Filipinho. Agora, honestamente, a gente nem tem dado, nem tem o Edu continua, mas eu já tô bem, eu acho que o Filipinho tá super bem, né? Ele foi segundo colocado ano passado, Sim, eu acho sim. que é Tá desnecessário, eu acho voando que ele alto. já realmente introjetou bem
Aí depois eu comecei a também trabalhar com o Samuel Pupo, Ah, Legal, legal. legal. né? Acabei fazendo amizade com a família inteira, uma delícia, né? E a gente entrou com o treinamento um mês antes dele ter ganhado o QS de 10 mil. Olha, que Nossa. legal. Né? Ele ficou super feliz e a gente fez um trabalho até essa entrada dele aí no, WC, no CT, né? No Championship Tour. Sim, E, enfim, agora também eu acho que ele já tá voando voando sozinho. sozinho, né? Eu não vejo necessidade de a gente ficar, sabe? Se a pessoa quiser, depois ela volta, a gente Sim, continua trabalhando. Eu tenho feito um trabalho quase semanal com Pedro tá. Quintas do skate, que foi para as Sim, Olimpíadas, Sim. sim. né? E, É um trabalho Bom. de uma conscientização no processo ali, então, é, naquele. o Quintas, ele já curte fazer yoga e fazer a prática de meditação dele em casa também, né? Então, cada um tem um perfil. Eu acho que a gente tem que se adaptar à prática, né? Ao Eles. objetivo, ao perfil, né? Você poderia relacionar isso à maior entrada ou A gente facilidade de trabalhou também com o entrada? Ian Gouveia, né? Mas o Ian Ah, teve sim. lesão. Infelizmente, ele se lesionou ano passado e ele não conseguiu. Não deu continuidade. Não, ele não conseguiu ir bem É porque ele se no lesou. Tá. campeonato por causa da lesão, né? E é possível a gente pensar que esse processo meditativo, o mindfulness da própria prática, né, da habilidade da alta performance, facilitaria a entrada no estado de flow, no estado de fluxo, no estado onde, né, você realmente está imerso naquela atividade. A gente percebe, né, analisando, por exemplo, o Kelly Slater é um cara que faz isso com uma maestria, Uhum. né? Você vê que ele tem um minuto da bateria, o cara consegue pegar, tipo, a onda que vai fazer ele virar o jogo. Então, assim, dá pra ver que ele tá num estado de fluxo ali, que a mente dele tá conectada e ele percebe o mar, ele tem uma leitura de 4, 5 ondas para trás do que ele tá pegando. Então existe, né, em vários atletas de alta performance o estado de fluxo, né, assim como Michael Jordan, assim como vários outros. Então, você acredita que esse processo meditativo facilitaria a pessoa entrar nesse estado de flow? Eu tenho certeza, né? Assim, não existem experimentos, mas eu tenho certeza da minha experiência pessoal e vendo atletas como o Kelly e tudo mais, porque você consegue treinar sua atenção. Para você, o que é o flow? Flow é você estar imerso, a sua atenção está completamente imersa naquela atividade, né? E justamente a prática de meditação, ela está te treinando para você ficar imerso, inclusive em estimulações muito sutis como a sua respiração. Perfeito. Se você consegue ficar atento para algo tão banal como a sua respiração, por exemplo, entrando e saindo pelas suas narinas, o que dirá para ver uma onda que está chegando, Sim, sim, né? Nossa. sim. Então, eu não vejo. O que que sente quando tá meditando? A minha pergunta é boba, mas o que que sente? Acho que para mim eu sinto um processo conectivo mesmo com. Depende da meditação, né? Aham. Tem Ah, essa meditação. do silêncio. Não, a do silêncio aí já é uma meditação profunda. Eu, pelo menos, sinto a plenitude, uma paz, assim, inacreditável, mas não tem sensação, né? Acho Sim. que podia também narrar isso. A meditação superficial, sim, você sente, né? Tipo, esse estado de flow, você sente. Muitas vezes eu busco o estado de flow no intraoperatório. Eu falo, né, falo muito com a Rafa isso, eu opero mais com a mão do que com os olhos, porque você entra no estado de flow, você sente a intensidade do tecido. Você sente qual é a força que você tem que fazer. Então, o estado de flow te permite saber qual é o tecido daquele paciente, a resistência desse tecido. Então, você sabe onde você está. E o estado de flow permite isso, a distração não permite isso. Então, os estados iniciais de flow, você sente uma percepção mais aguçada. Né? Você sente, assim como na meditação transcendental, assim que você entra, você sente, né, um fluxo mesmo, que você está entrando num ritmo, você está desconectando. Ah, eu já quero sair daqui e aprender a meditar. Você está desconectando sua capacidade de antecipar, você está realmente no momento mais presente. Mas quando nesse estado de meditação do silêncio, lá que eu te falei dessa experiência lá em Bodh Gaya, aí já você não sente nada, é uma coisa como se o tempo parasse, né? E mesmo se estiver acontecendo muitas coisas ao seu redor, você consegue parar pra meditar? Para mim é tranquilo, Olha só. né? Não me importa se está tendo uma reforma, Quanto né? tempo você demorou pra chegar nesse nível? Eu nunca parei muito para pensar. Talvez seja um pouco natural, porque
talvez até venha mais até do treino marcial, porque imagina, você tem gente caindo aqui, caindo Gritando ali, ali. gritando aqui e Entendi. tal, né? Mas você tem que estar focado no que você está fazendo, né? Eu me lembro de estudar para faculdade, coisa assim, sei lá, tinha gente em casa, minha mãe vendo TV, meu irmão tocando música, ou sei lá, mas assim, quando tinha que estudar, para mim não importa, estou estudando. Uma boa prática, dona Leide, é pegar a ponte aérea toda semana. No aeroporto, você é obrigado a concentrar, uma gritaria, É, gente chamando o voo e você lá concentrado, entendeu? É uma boa vou prática. começar a fazer yoga, acho que é um bom caminho. Não, o yoga é um ótimo caminho para isso. Hoje a gente vê, né, as pessoas nas redes sociais, o cérebro ele é muito mais sensível do que a gente pensa, né, em relação aos estímulos, em relação à construção, né, de uma via, como ele vai funcionar, qual é a trajetória que ele vai seguir, quais são as sinapses que a gente vai fortalecer. E a gente percebe hoje, com o uso mais frequente do celular, das redes sociais, que o tempo de atenção vem diminuindo muito, né? Quando lançou o TED, eu me lembro da teoria do pessoal do TED, era 15 minutos um vídeo, porque aí você fica prestando atenção. Agora é Hoje o 3, vídeo né? 30 segundos. Se você fizer um vídeo mais que 30 segundos, já... Então assim, o tempo de atenção vem diminuindo muito. O quanto disso, na sua opinião, está relacionado ao uso dos celulares e das redes sociais? Eu acho que está bastante. Inclusive, um dos projetos que a gente está fazendo agora, né? Inclusive, hoje mesmo a gente estava tendo coleta de dados desse projeto, para ver a interferência do smartphone enquanto a pessoa está concentrada lendo um texto, né? Nossa. E a gente está avaliando com eletroencefalograma também, né? Para ver o que acontece em termos das redes cerebrais, questionários e tal. Vai ser um trabalho bem bacana. Se vocês quiserem, depois que estiver pronto, a gente vem aqui falar sobre isso. Nossa, quero Mas muito. Já queria saber o que está rolando. Nossa, já ia perguntar. E aí você acha que o que que as notícias ruins impactam no cérebro de uma pessoa? Porque a gente só passa o Instagram, o TikTok, é o dia inteiro, assim, e uma atrás da outra. é, eu não sei ainda quanto ao cérebro, mas eu posso te dizer sobre as emoções, porque a gente fez um estudo recente que nós publicamos 2 estudos, um com profissionais de saúde e notícias negativas e positivas, e outro com a população em geral. Mas o resultado é muito similar, então eu vou falar da população em geral, porque nós É. terminamos com uma amostra de 750 pessoas, mais ou Oh, menos, né? ótimo. E basicamente esse estudo surgiu porque a gente não podia fazer coleta de dados no laboratório por causa do Covid, imagina dentro do hospital, né? Chamar pessoas de fora, por exemplo, para ir para lá. Então eu cheguei e conversei com o pessoal da nossa equipe, vamos fazer experimentos online, vamos desenvolver esse experimento online. Não survey, né? Porque eu já não aguentava mais. Eu recebia toda hora questionário para responder. Nem eu já estava mais respondendo dessas surveys de pesquisa. Não, vamos fazer uma coisa legal, interessante. Então a pessoa vai entrar dentro de um experimento online. Aí o que a gente fez? A pessoa entrava, ela dizia qual o seu estado emocional num questionário. Daí ela já tinha sido sorteada para receber ou 2 minutos de notícias negativas sobre o Covid ou 2 minutos de notícias positivas. Notícia positiva era tipo, olha, a vacina está chegando, tal, Sim. né? Com 2 minutos, a pessoa que tinha recebido a notícia negativa piorava o estado emocional. Nossa, 2 minutos. 2 minutos. Nossa. Oh. Em 2 minutos, a pessoa que tinha recebido a notícia positiva melhorava o seu estado emocional. Como a gente não queria que ninguém saísse mal, né? E elas estavam online, estavam distantes, a gente resolveu dar um relaxamento para elas fazerem, né? Aí depois de 3 minutos e 20 segundos de relaxamento, que é um relaxamento bem curtinho, quem tinha ficado pior Abalado. emocionalmente conseguia Voltava. melhorar. E para a nossa surpresa, quem tinha recebido a notícia positiva também melhorava ainda mais com o relaxamento. Relaxamento era de que tipo? Presta atenção, solte respire Guiado. profundamente, guiada, relaxa a sua testa, o seu corpo, e vai indo pelo corpo todo em 3 minutos e 20 segundos. Que Fantástico, interessante. fantástico, fantástico. É o que o William James falava, né? O pessimismo enfraquece e o otimismo nos dá poder. Então, toda vez que você estiver pessimista, dona Leide, gente, você me perguntou o que eu sinto na meditação. E o que a Elisa sente quando ela medita? Ela meio que concordou com você, mas você pode falar nas suas palavras, eu quero saber. Eu acho que assim, depende do tipo de meditação e Aham. da profundidade, né? Como o Duprá falou, quando é uma meditação muito profunda,
Assim, praticamente não aparecem pensamentos, né? O fluxo de pensamentos fica muito lento. É como se você Ai, realmente que tivesse um delícia. nível de clareza mental, que é uma coisa incrível. E é por isso que eu acho que psicotrópico nessa hora atrapalha. Você Sim, não consegue chegar nesse nível se você tiver com uso de concordo psicotrópico, muito, muito, né? muito, muito. Concordo muito. Nossa, que demais isso. Eu quero muito isso. Quanto tempo demora? Hum. Agora, Aquelas ansiosas, né? mesmo esses 3 minutos e 20 segundos, né? Eu já tive a oportunidade de dar em aula, né? Falei assim, olha, gente, eu vou dar o áudio, falar, fazer a meditação com vocês, né? Se é que a gente pode chamar de meditação, 3 minutos e 20 segundos, talvez seja mais um relaxamento. Mas as pessoas fazem, eu pergunto, em uma palavra, como você está se sentindo agora? As pessoas falam leveza, calma, tranquilidade, Nossa, que legal. centrado, presente, e assim vai. Aí eu paro e pergunto assim, então, pois é, imagina que um daqueles problemões que acontece no seu dia acontecesse agora, né? Ou se ela acontecesse antes de você fazer a prática. Sua resposta seria a mesma agora e antes de você fazer a prática? Não vejo ninguém falar que vai ser a mesma, seria a mesma Gente. resposta. É, com certeza. E, assim, antes de eu te perguntar a questão final, que eu queria que você desse 3 dicas práticas para as pessoas aí, antes dessa pergunta, na sua opinião, e obviamente né, no seu levantamento científico, você acabou de falar, eu não sei se eu posso chamar o relaxamento de meditação, né? Se você citou isso, significa que existe um limite claro entre relaxamento e meditação. Muitas vezes, clinicamente, esse limite não é visível, né? A pessoa está Uhum. de olho fechado e parado. Mas a gente tem opções aí de hoje entender o que está acontecendo na função do cérebro através dos Sim, exames de imagem funcional e também do eletroencefalograma. sim. Para você, o que é meditar tanto na ressonância quanto no eletroencefalograma em relação às ondas cerebrais, né? Em relação à escada de você ir da superfície para as profundezas da meditação? O que seria realmente meditar? Ok. Então, relaxar, né, você pode perder a consciência. Quando você está relaxando, né, a ideia é realmente você se soltar e eventualmente você vai dormir. Ok. Né? E relaxamento, quando você vai, por exemplo, se tem uma insônia ou tem uma latência muito grande para dormir, fazer um relaxamento é ótimo para você a perder a sua consciência. Só que quando você vai meditar, o intuito não é perder a consciência, é você ampliar a sua consciência. Você estar mais consciente e relaxado. Então, assim, qual é a diferença, né? E qual é talvez o grande ganho de você praticar meditação? Você adquirir uma habilidade de ficar atento e relaxado ao mesmo tempo. Porque geralmente a gente está atento e tenso, né? E se eu estou atento e tenso, eu não consigo sustentar isso por muito tempo. Né? Até me lembrei, você falou da cirurgia, tem uma amiga minha, Jane, que é instrutora de meditação, ela ensinou um neurocirurgião, porque neurocirurgia demora muito tempo, geralmente, né? A conseguir esse estado de atenção e relaxamento. Ele falava assim, nossa, Jane, antes eu ficava exausto, mas assim, eu terminava a cirurgia, ia para casa, agora eu termino e estou bem. Diminuir a tensão. Diminui a tensão física. Total, total. Então, E aí, para quando a gente você vai dar para o diagnóstico, assim, para os exames de imagem. os exames de imagem, na verdade, depende do tipo de técnica, né? Mas você vai ver nas práticas de meditação áreas do córtex pré-frontal bem ativas, o giro do símbolo, né? Áreas atencionais presentes. É, com relação às ondas cerebrais, depende muito do tipo de técnica, mas geralmente você tem um padrão de ondas alfa, né? Às vezes teta também, principalmente são essas práticas mais atencionais, mas se você vai para a prática de meditação da compaixão, tem um estudo clássico do Richard Davidson, da equipe lá de Wisconsin, que mostra, em vez de diminuição da frequência de ondas, aumento da frequência de ondas. Então, eles têm ondas gama, que são ondas de alta frequência, ao invés de ondas de frequência mais lenta. É muito Perfeito. interessante. Os monges que meditam chegam nesse estado de silêncio, chega até ter onda delta, né? Sim, sim. Né? Por exemplo, no estudo Davidson, né, enquanto a maior parte de nós, meros mortais, né, leva, sei lá, talvez alguns minutos para realmente conseguir entrar no estado de meditação, nesse estudo do Davidson, com a meditação da compaixão, os monges entravam num estado
típico ali em 7 a 9 segundos. Nossa, Nossa. muito rápido. Tipo, senta aí e medita. Gente, não é Na hora o cara possível. ligava lá o... Pum, É. fantástico. Fantástico. E antes, então, da nossa pergunta final, para ela dar dicas práticas para vocês aí, eu queria saber um pouco a questão, né, do déficit de atenção. Se a meditação nos dá atenção, por outro lado, a gente vê que, né, com essa ciência moderna, você traz aqui estudos que acabaram de sair do forno, alegando, falando assim, não, a meditação te dá mais atenção. Ela te dá uma capacidade de prestar atenção. Isso é um fato que você trouxe de uma forma muito clara para a gente hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para os dados estatísticos, a gente vê cada vez mais pessoas tendo diagnóstico de déficit de atenção e cada vez mais consumindo aí estimulantes, anfetaminas, metilfenidato para tratar esses déficits de atenção. Ao que se deve esse desencontro de informações? Se a gente hoje tem a ciência já mostrando que a meditação ajuda nessa atenção no foco, será que isso também não poderia ser um bom adjuvante, uma boa terapia para essas pessoas que estão com déficit de atenção, às vezes até não patológica, mas já tratando como se fosse patológica? Uhum. A gente tem um estudo bem legal que a Sabine Pompeia, lá da Unifesp, foi a orientadora do trabalho. Eu fui uma supervisora, aliás, eu fui a co-supervisora, né, de um pós-doutorado da Viviane Bueno, que foi com adultos diagnosticados com déficit de atenção. E aí, o Stephen Little, que é um professor de mindfulness, né, aplicou um protocolo de meditação, um programa de meditação mindfulness adaptado para pessoas com déficit de atenção. É muito legal. Qual é a diferença? A diferença é que geralmente as práticas são mais curtas, tá? E a gente teve uns resultados muito interessantes, não só na melhora atencional, mas na melhora da qualidade de vida dessas pessoas. Porque uma das coisas que acontece quando a pessoa tem um déficit de atenção, lembrando que a atenção é necessária para eu regular a minha emoção, quem tem déficit de atenção muitas vezes fala coisas, responde de forma impulsiva e depois se arrepende, né? Então, a gente viu não só a melhora das habilidades atencionais no grupo que participou do treinamento versus aquele que estava em espera, tá? Mas também melhora em aspectos da qualidade de vida, né? E foram aplicados testes, uma bateria de testes neuropsicológicos, enfim, foi um trabalho bem completo esse com adultos com déficit de atenção. Maravilhoso, maravilhoso. E você já chegou a ver... Mas, para ser bem honesta, eu não acho que se a pessoa realmente tem déficit de atenção e Vai hiperatividade, resolver com meditação. meditação vai substituir, Sim, tá? sim. Mas talvez reduzir a dose ou pelo menos dar uma melhor qualidade da atenção, porque a atenção é uma coisa que pode ser treinada, né? Não é só você tomar o remédio, né, e pronto, não. Mas vamos melhorar, ajustar essa qualidade dessa Sim. atenção? Isso contando sem ser o super diagnóstico, né? O Sim, diagnóstico verdadeiro, real, verídico. é. E você tem algum estudo com sons binaurais em relação à meditação e estímulos de onda alfa? Olha, eu não me recordo de ter visto, mas é Tá. uma coisa bem interessante para se pensar. Tá, porque eu acho que cada vez mais utilizar, você falou, né? A gente no Ocidente medita sempre com som. Então, se você tem os binaurais beats, você estimula algumas ondas já alfa, Uhum. teta, gama, enfim, o que a gente quiser, isso já ajuda, talvez é um empurrãozão para o Uhum. cérebro. Agora, senhores, vocês que ficou até aqui no nosso episódio, nosso DupraCast, esse episódio tão reflexivo e meditativo, doutora Elisa, dicas práticas para que as pessoas que estejam nos ouvindo comecem a adotar essas dicas para o nosso dia a dia para ter uma vida melhor dentro dessa modernidade. Se você pudesse dar 3 dicas pensando na qualidade da atenção, do foco e da mente, quais seriam as suas 3 dicas de ouro para nós aqui hoje? Conseguir controlar melhor o seu uso do celular. Isso, por exemplo, tem uma coisa mais básica para fazer, que é não dormir com o seu celular no quarto. Ai, que maravilha aí. Adoro, ainda bem que eu não sou o único chato que fala isso. É, Porque realmente, e se dormir no quarto, pelo menos modo avião, né? pelo menos no modo avião. Não mas colocar debaixo do travesseiro. eu sempre costumo lembrar para as pessoas que costumam dizer, ah, mas é que é o meu despertador. Não, ainda existe, gente, sabe? Uma coisa chamada despertador, Concordo. né? Então você pode comprar, tem até uns bonitinhos assim, tal. Então compra despertador pro quarto. Nossa, Eu perfeito. tenho 2 despertadores no quarto, Uma né? falha de um tem Um outro. tem uma falha de um, tem o outro, mas eu não tenho celular para acordar. Fantástico,
fantástico. E essa foi uma dica, e as outras duas? A outra é, se você gostaria de ter um contato inicial, né? Vamos dar uma experimentada com a meditação, procura um aplicativo de meditação, né? Já que vamos aproveitar essa modernidade. Legal. A gente desenvolveu o aplicativo Meditação Natura para a Natura. Ele é gratuito, então eu fico muito à vontade para as pessoas Fantástico. falar para as pessoas. Nós testamos esse aplicativo versus um aplicativo de mindfulness, que basicamente estimulava as pessoas a prestar atenção no que estavam fazendo. Esse outro aplicativo, Meditação Natura, ele tem conteúdos de psicologia positiva, relaxamento, meditação, manejo de estresse. E é um curso de 8 semanas dentro do aplicativo chamado Jornada. Foi isso que nós testamos para a Natura, né? E eu sei que o pessoal da Natura me passou um dado, em março do ano passado, 144 mil usuários ativos. O que é um usuário ativo? Nossa. 144 mil pessoas estavam usando o aplicativo naquele mês de março do ano passado. Fantástico. Eu já vou baixar, com certeza. E também para as pessoas que acham que é só baixar um aplicativo de saúde, que beleza, ele funciona, lamento dizer, a maioria deles nunca foi testado cientificamente. Tá. Né? Desses aplicativos, você diz. De aplicativos de saúde em geral, não estou nem falando de aplicativo de meditação, de tudo. Tá? Então, muita atenção para isso, né? E esse, minimamente, a gente criou 2 aplicativos, testamos, vimos que o que foi lançado, ele reduz estresse em 3 diferentes questionários de forma mais eficaz que o outro, melhora o bem-estar em outros parâmetros. Então, a gente realmente sabe que ele funciona. Tá. O estudo terminou com 300 pessoas depois de 2 meses usando. Fantástico, fantástico. E dica final? E a dica final, terceira dica, não tente pular etapas para aprender a meditar. Não tenha pressa, né? Por que pressa para aprender a meditar? Né? Então, começa fazendo 3 minutos, 5. Não tente se forçar a sentar meia hora de cara, porque provavelmente você não vai continuar no dia seguinte, né? Você vai falar, que droga, isso não dá certo. Não é que droga que não dá certo. Você está querendo atropelar etapas. Então, comece com 3 minutinhos, 5, 10. Aí vai vendo o seu conforto. E aos pouquinhos você vai ampliando o seu tempo de prática. Fantástico. Senhoras e senhores, com vocês, doutora Elisa Cossassa. Obrigado mais uma vez pela presença. Doutora Elisa, foi fantástico o episódio. Dona Lídia já está num clima meditativo. Não, mas ela deixa o clima, você não sentiu? Olha, senti, tá uma um paz. Gostoso, é verdade. Dá vontade de fechar o olho se tivesse um bolzinho tibetano. Dona Lídia ia entrar a primeira meditação da vida dela. Vou contar para vocês depois. Obrigado mais uma vez pela presença, Valeu, de verdade. Muito obrigada. Dicas de ouro, conhecimento com alta sabedoria para vocês desfrutarem do início ao fim. Além, obviamente, do que a Dona Lídia falou, que o pace da doutora Elisa já deixa a gente no estado meditativo. É verdade. Obrigado mais uma vez pela presença, tá? Obrigada. E a gente vai te convidar aqui quando sair esse novo trabalho do Forno. Obrigado, senhores. Valeu, até a próxima. Tchau.